ter feito maldades para outras pessoas, outras situações, então ela dificilmente vai ter essas oportunidades mais simples de por si só resgatar. Ela teria que pagar todas as suas dívidas e talvez então ela não tenha realmente condições, então vai direto para outros mundos de provas e expiações, como vão aqueles que não optam pelo atentado contra a própria vida. Seria encaixado numa situação parecida com os demais. Então, o desencarne precoce, aquelas pessoas que podem ainda nascer com problemas físicos, que vêm com defeitos, com algum problema mais grave, sim, pode ser essas almas que se suicidaram na última encarnação e que voltam agora. Há muitas possibilidades, vamos deixar sempre bem claro aqui. O leque é muito grande, não há uma regra geral para todos, mesmo na mesma situação. Já aqueles que nascem agora e passam por doenças ou vêm com doenças, pode também estar sendo cumprido um plano próprio de alma para esta encarnação, a fim de se garantir na nova Terra. Tinha uma dívida um pouco exagerada e com medo de não fazer o resgate através de boas ações, de caridade, enfim, através do bem, como se diz, do amor, preferem pagar com a dor e já vêm predispostos a passar uma vida de doenças, de dor, sofrimento. Então esses doentes, as pessoas dizem, mas essa pessoa doente vai ter chance. Eu digo, elas já são candidatas fortes porque a própria doença já praticamente garante elas. É uma escolha da alma antes de encarnar. Aí vamos ver os loucos, os esquizofrênicos, os dementes. E ali entra também algumas doenças, como com problemas neurais, tipo Alzheimer, Parkinson e doenças assim que afetam o sistema neural e tira o centro da consciência da pessoa. Também é outro questionamento que fazem muito. E o que acontece com essas pessoas? São escolhas. São escolhas para se garantir, assim como outros casos de doenças. É uma garantia de ascensão. Não tenha dúvida nenhuma. Não existe nenhum entrave para que a pessoa faça suas escolhas sempre dentro do seu livre-arbítrio. E a alma sabia o que precisava passar, ela escolhe. Entre várias alternativas, essa alternativa também ajuda a fazer o seu processo, o seu resgate e se libertar da dívida. Então, não vamos aqui nos preocupar demais com isso. Quem tem familiares, amigos, pessoas próximas, olha com carinho, com amorosidade. Ela escolheu aquela forma de se garantir. É a dor que ela precisa passar. E as pessoas que têm esse tipo de encarnados nas suas famílias também acabam sendo beneficiadas em termos de resgates pessoais, porque no sofrimento todos pagam contas, no sofrimento todos quitam suas dívidas, no sofrimento sempre existem oportunidades para que as pessoas possam realmente avançar. Aí nós vemos a questão dos acidentados também, uma situação bem complicada. A pessoa se acidentou, desencarnou repentinamente. O que acontece? Antes, essas mortes repentinas, elas demandavam um tempo maior para que a alma se descobrisse que tinha desencarnado. Porque a morte repentina não prepara a alma para o desencarne. Diferente de quando uma alma está lá doente.
ela se prepara, ela faz uma avaliação, ela começa a aceitar e sabe que vai desencarnar, pelo menos tem uma certa intuição que vai. A morte súbita, seja acidentados, assassinados, elas são muito difíceis, muito complicadas para a alma entender que desencarnou. Ela está realmente ainda se achando viva, em carne, encarnada. Então ela tem uma certa dificuldade e vai ficar muito difícil para ela fazer a sua mudança, se caso ela tivesse que passar ali 30 dias, 60 dias, 1 ano, 2 anos perambulando, sem saber o que fazer, até ser resgatada. Agora ela é acolhida praticamente, questão de horas, de dias, mas tem esse acolhimento para que ela possa realmente ser encaminhadas, todas essas almas serem encaminhadas, acolhidas e orientadas, e esclarecidas principalmente. Outra questão são os religiosos, aqueles que têm uma fé cega. E muita gente acha que a religião é boa, e é boa também. Sim, ela tem significado. Só que quando é uma fé cega, essa pessoa ela desencarna e tem uma ilusão muito grande, uma desilusão muito grande. Porque a desilusão depois do desencarne é horrível, porque ela fica completamente perdida. Então os religiosos, eles têm uma dificuldade muito grande quando eles não entendem realmente a questão da reencarnação, da vida como ela é no além-túmulo. Essa é uma dificuldade. Na melhor das hipóteses, eles acham que depois do desencarne tem céu ou inferno. Não existe outra alternativa. E é para sempre. E esse é o grande dilema dos religiosos. Acreditam que ao desencarnar vão encontrar o Cristo, Mãe Maria, o Deus em pessoa, enfim, seja lá o que for. Isso não acontece. Porque quem vai receber, quem vai acolher as almas que desencarnam são nossos amigos, familiares e nossos ancestrais, enfim, alguém da nossa linhagem. Sempre tem alguém conhecido da família, principalmente. E eles esperam encontrar, como aconteceu, tantos espíritos que eu atendi, que estavam perdidos na escuridão, porque tinham certeza que depois do desencarne encontrariam o Cristo Jesus. E não encontraram e ficaram na escuridão, porque eles ficam presos a uma crença limitante. Então, agora também, obviamente, eles não podem ficar muito tempo perdidos, então alguma coisa muda agora e eles vão ser acordados. Se eles têm a chance de voltar para a nova Terra, eles vão para as naves e aprendem rapidinho, porque tudo é passado rapidamente para eles, e trabalham um tempinho lá e depois voltam. Ou então, se não tem a condição da nova Terra, a mesma coisa que os outros. São acolhidos, orientados, consolados e encaminhados para a psicosfera dos planetas, ainda de provas e expiações, como todos que vão ser exilados. Os políticos, uma pergunta que me fazem muito: para onde vão os políticos? Eu não coloco aqui os políticos de um modo especial, eu coloco todas as pessoas que têm cargos de comando neste planeta. Todos que têm cargos de comando, que são autoridades, que têm poder, seja industriais, seja bancários, grandes negociantes, seja políticos, seja autoridades de qualquer setor dentro dos órgãos públicos, seja no esporte, seja no entretenimento, aonde quer que seja, que são muitos milhões de almas. Infelizmente, a maioria não vão estar prontos para a nova Terra. Sabemos que tem 15%, 20% de repente que pode
ascensionar. A maioria não, por quê? Porque eles trabalham muito em cima de uso de poder, seja lá o poder que for, seja de comando, seja financeiro, seja de autoridade, seja de formação de opinião, criação de certas coisas que prejudicam a humanidade, enfim. A maioria está perdido, porque eles não estão trabalhando para o bem. Isso é notório, todo mundo sabe. Então, vamos aqui entender que é uma classe realmente onde há uma grande quantidade de almas que têm um destino próprio. Inclusive, não vão para mundos de provas e expiações. Vão para um planeta prisão, onde eles vão ficar muito tempo entre eles, como se diz, se digladiando, cada um querendo comer o couro do outro, até que eles pedem clemência para a providência divina e eles aí vão ser remetidos a um planeta de provas e expiações. Bem mais primitivo do que aqueles que estão quase prontos e que vão para outros mundos ainda de provas e expiações. Porque tem muitas categorias. Assim como tinha nos umbrais várias faixas, mundos de provas e expiações para os exilados terão várias faixas também. É como numa escola, aquele aluno que reprovou na 8ª série vai para outra escola, se essa não vai dar mais o curso primário, vai começar num nível de 8ª série. Não precisa voltar lá pro prézinho. Cada um vai para a sua frequência, de acordo com a sua frequência. Os viciados é outro grande problema, porque se o vício é uma prova a ser vencida, antes podia ser escolher na próxima encarnação passar pela prova do vício novamente. Agora não tem a próxima encarnação dentro das provas e expiações aqui na Terra. Então essa é a última encarnação, é a última oportunidade. O vício não sendo vencido, fica a conta da dívida, fica a pendência. Porém, se a alma é boa, se a alma tem frequência para a nova Terra, não é o vício que vai impedir que ela ascensione. Então, o viciado vai, provavelmente, embora tenha várias possibilidades, mas a mais provável sempre é esta. Ele vai, antes do desencarne, passar por um problema de saúde, uma dor, uma doença causada pelo vício, como uma cirrose quando é bebida, problema de pulmão quando é cigarro e assim por diante. Cada vício traz a sua consequência física. Então ele paga por esta via. Quita essa dívida, porque se ficou uma prova a ser vencida e não venceu, é uma conta. Está devendo. Então paga. Não vai perder a ascensão. Mas ele precisa quitar, porque esse peso dessa dívida pode impedir a ascensão dele. Então, muita coisa mudou também aqui em relação aos viciados. Não tem mais uma próxima encarnação para repetir a experiência ou a prova. Ele precisa resolver nesta aqui. Os aleijados, essas pessoas que têm problemas nesta vida, eles já vieram com esta deficiência para ter a certeza que a dificuldade enfrentada nesta vida valeria o peso energético de frequência de quitar todas as suas dívidas do passado. Pelo simples fato de ter que enfrentar uma vida inteira, ou parte desta vida, se ele ficou aleijado durante a vida, bem depois do nascimento, o tempo que ele escolheu, enfim, é o que ele precisa para quitar as contas velhas. Se ele não fizer nenhuma dívida nesta vida, ele está tranquilamente na nova Terra. Agora, se ele vem com uma deficiência
quita todas as dívidas do passado, mas comete dívidas nesta vida, ele tem que pagar de outra forma, porque a deficiência física ou qualquer outra deficiência que ele tenha era suficiente para quitar a conta velha, mas não tem saldo para quitar contas novas. Resumindo, todas as possibilidades sempre existem. As pessoas dizem, será que eu tenho, será que eu não tenho? Olha, o que você tem ou não tem de dívida do passado, não tem como saber. Mas de acordo com o que vai acontecendo na tua vida, você tem uma noção que tinha pendências, porque acontecem coisas que te trazem desconforto, dor, sofrimento, problemas, prejuízos, dificuldades. Mas tem uma coisa que nós devemos sempre levar em conta. Não importa quanto tem de conta velha. Mas tem uma coisa que nós podemos fazer, é não fazer contas novas. Porque senão o carnê não termina. E aqui está a última parcela, mas fez mais umas 10. Então não adianta. Vamos entender isso. Vamos fazer o nosso melhor. Como eu sempre digo, seja a tua melhor versão. Use a intenção no bem em tudo que você vai fazer. Mesmo que de vez em quando dê uma derrapada, não tem problema. Mas use a intenção de sempre fazer o bem, fazer o melhor. A boa intenção. A boa intenção não vai te trazer sofrimento. Pode trazer uma dificuldade por ter feito uma escolha equivocada, mas mesmo que a intenção era boa, tem que retomar a situação para fazer o certo. Mas quando se usa da má intenção, então a coisa já vai direto. É como aquela bola que a gente diz, entrou direto na caçapa. Mas foi um toque só. Porque fez a coisa que não tinha outro caminho. Tinha que ser por aquilo. Fez a coisa errada, vai dar errado lá adiante. Não tem escapatória. Então as coisas estão mudando bastante e muito rapidamente. Por isso não dá para ficar preso a coisas, aquilo que era. O Kardec não falou isso, o Kardec falou aquilo. Allan Kardec codificou o Espiritismo entre 1850 e 1860. 170 anos atrás. Naquela época nós tínhamos ainda tempo. Agora as coisas afunilaram. O que era, algumas coisas ainda podem ser, mas a maioria das coisas não são mais. A cada dia, a cada mês, a cada ano, agora as coisas vão mudar rapidamente e profundamente. Precisamos estar atentos e aceitar as mudanças. Porque se nós ficamos presos, então agora eu posso fazer, depois eu tenho mais uma encarnação, tenho mais duas, tenho mais três, porque está escrito lá no kardecismo, nos livros espíritas, estava escrito quando tinha esse tempo. Não tem mais esse tempo. Não se atenha a coisas que vão deixar de existir. Senão, não vai ter condições. O antes e o agora. Muita diferença. Se nós ficarmos presos naquilo que era, não vamos fazer a etapa que iniciou agora. Se permitir ao novo, compreender o novo, ou pelo menos aceitar que tudo está mudando e ser flexível. Seguir o caminho que tem que ser seguido. E é isso. Então, agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.